Imagina o mês de agosto, num calor sufocante no norte do Egito. Isso no ano 30 a.C. E o circo se fechando, né? Exatamente. A mulher mais poderosa do mundo conhecido está trancada dentro de um mausoléu monumental. Enquanto as legiões do exército romano avançam por Alexandria lá fora. Isso. E em questão de horas, essa governante estará morta e a partir do instante em que ela der o último suspiro, a tumba dela, junto com o corpo dela e o do seu parceiro, simplesmente vai desaparecer da face da Terra. E desaparecida por mais de 2000 anos, né? É Exato. um apagamento histórico quase perfeito, sabe? Uma neblina intencional que cobriu um dos momentos geopolíticos mais críticos da antiguidade. Com certeza. Porque o Egito era o celeiro do mundo, a região mais rica do Mediterrâneo, e Roma precisava desesperadamente dessa riqueza para alimentar a população, pagar os soldados. Sério. Exato. O que torna o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje absolutamente imperdível. Nós vamos investigar a fundo o maior mistério não resolvido da egiptologia, que é a morte e o verdadeiro paradeiro da tumba de Cleópatra VII. E a nossa mesa hoje está coberta de materiais extraordinários. Sim, temos debates historiográficos bem densos, artigos super recentes sobre a ética na arqueologia moderna. Sem falar nos relatórios impressionantes de expedições subaquáticas feitas agora, no final de 2025. Pois é, a nossa missão nessa investigação de hoje é separar a mulher real daquela propaganda de guerra romana. E, claro, acompanhar a caçada obstinada de uma arqueóloga dominicana que, bom, virou o mundo acadêmico de cabeça para baixo. Mas para entender o peso do que essa arqueóloga está buscando hoje, a gente precisa primeiro dissecar a engrenagem do passado. Claro. O cenário que antecede esse mistério todo é o colapso total. Tudo culmina depois da Batalha de Ácio, que foi um confronto naval gigantesco. Que definiu o controle do mundo romano, certo? Aham. A frota da Cleópatra e do Marco Antônio foi totalmente esmagada pelas forças de Otaviano, que logo depois ia se tornar o imperador Augusto. Eles recuam para o Egito, a moral está destruída e o cerco se fecha. Um pesadelo logístico e psicológico. Total. E aí o Marco Antônio, no meio daquele caos, recebe um relato falso de que a Cleópatra já tinha tirado a própria vida. Ele fica devastado e comete suicídio se atirando sobre a própria espada. É tipo de narrativa que inspirou as peças do Shakespeare séculos depois, né? Com Marco Antônio morto, Cleópatra fica encurralada por Otaviano. Mas e as fontes mostram isso bem. Ela impõe uma barreira psicológica intransponível. Ela foi irredutível. Muito. Ela deixou claríssimo, não serei levada como uma conquista. Porque ela tinha a plena consciência da mecânica do triunfo romano. Ela sabia que ia ser acorrentada, desfilada pelas ruas de Roma, o pessoal jogando lixo nela, para depois ser executada. O que seria a humilhação suprema. Sem dúvida. E é nesse ponto de tensão máxima que surge a história mais famosa de todos os tempos, o cesto de figos e a famosa áspide. A cobra venenosa. Isso, a cobra que a pica e traz a morte. Mas espera aí, vamos desempacotar isso. Porque lendo as fontes, parece que estamos lidando com a cena de um crime, onde a arma principal, a cobra, é puramente uma cortina de fumaça. É a biologia e a logística destroem completamente esse mito da cobra. Verdade. Completamente. As análises toxicológicas e o consenso dos historiadores modernos revelam que a narrativa oficial não faz o menor sentido prático. Por quê? Bom, se a gente pensar na espécie nativa, a cobra egípcia, a Naja Ragi, ela é capaz de matar 3 pessoas adultas, lembrando que Cleópatra morreu junto com 2 servas leais, a Iras e a Carmião. Nossa, então teria que ser uma cobra gigante. Exato. Estamos falando de um animal que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento e extremamente pesado. É até cômico tentar visualizar a cena, como é que alguém contrabandeia uma naja letal e irritada de 2 metros dentro de um cesto de figos. Não faz o menor sentido. E ainda passando por guardas romanos que estavam ali em alerta máximo justamente para evitar que ela se matasse. Não tem como, e a biologia do veneno piora a história toda. Sério? Sim, o veneno dessa naja tem uma quantidade absurda de neurotoxinas, mas ele raramente mata de forma instantânea ou pacífica como os quadros pintam. Ah, então dói. Muito. Causa paralisia, falência respiratória e horas de uma agonia terrível. E os médicos da antiguidade, inclusive o Olimpo, que era o médico pessoal dela, deixaram registros detalhados daqueles dias. E adivinha?
A cobra simplesmente não é mencionada. Uau! Então de onde veio a morte rápida? Autores antigos mais criteriosos como Plutarco e o Cássio Dião apontam para uma mecânica diferente, uma toxina de ação rápida. Eles especulam o uso de um grampo de cabelo oco embebido num veneno letal. Ah, que ela teria usado para arranhar a própria pele e injetar o veneno direto na corrente sanguínea. Exatamente. Mas olha, tem uma teoria ainda mais sombria nos documentos que a gente analisou. A possibilidade de que ela nem tenha tirado a própria vida. Que Otaviano teria ordenado o assassinato. Exato. E que ele usou o suicídio como álibi perfeito. E politicamente isso sustenta a suspeita maravilhosamente bem. Otaviano precisava da morte dela para transformar o Egito numa província romana subjugada, em vez de um reino independente. Mas ele não podia simplesmente matar a rainha na frente de todo mundo, né? De jeito nenhum. Assassinar uma rainha soberana a sangue frio ia gerar uma onda de revolta gigante, tanto no Egito quanto em Roma, onde ela tinha aliados. Então, permitir ou forçar de maneira velada um suicídio nobre era a saída mais asséptica. Resolvia o problema político e mantinha as mãos dele limpas. Perfeito. Que nos leva à genialidade meio perversa da máquina de propaganda romana. Eles não só controlaram como ela morreu, mas sequestraram a memória dela logo no instante seguinte. O desfile triunfal em Roma. Isso. Otaviano volta para Roma no ano 29 a.C. Ele não tem a rainha em carne e osso para exibir no desfile, então, de forma incrivelmente calculista, ele manda fazer uma efígie gigante dela. Uma estátua que foi desfilada pelas ruas, mostrando a Cleópatra com uma cobra agarrada ao braço. E nesse desfile militar, a lenda da serpente é oficializada pelo Estado romano. E vira verdade incontestável. E o mais estarrecedor, para quem lê sobre isso, é acompanhar como a arte europeia comprou essa ideia sem questionar. Temos esculturas clássicas, tipo a Ariadne adormecida, que no Renascimento as pessoas juravam que era uma representação da Cleópatra. O que ditou toda a arte da época. Sim, os artistas renascentistas começaram a pintá-la por uma ótica puramente erotizada. Era sempre uma mulher deitada, geralmente nua ou com roupas transparentes, com a cobra lá posicionada de forma bem sugestiva. Uma redução super misógina, né, de uma líder de Estado formidável para uma figura de sedução trágica. E essa distorção viajou pelos séculos. Chegou até a cultura pop. Demais! Na Idade Média, o autor Boccaccio usou ela como exemplo definitivo de devassidão moral, embora o Chaucer tenha tentado lá, isolado, dar mais dignidade a ela. E avançando para o século XX, Hollywood abraçou o mito com força. Até da Bara, em 1917. Nossa, o estúdio afirmava na publicidade que ela era a reencarnação literal da rainha. E depois tivemos aquele épico com a Elizabeth Taylor, que cimentou de vez a imagem da mulher fatal que enfeitiçava os generais. Mas aí tem um detalhe intrigante. Qual? Se a gente conectar isso ao cenário maior da época romana, Roma aplicava direto a damnatio memoria, certo? Aquele apagamento sistemático da existência de um inimigo destruindo registros e estátuas. Isso. Eles fizeram exatamente isso com o Marco Antônio. Então a grande questão é, por que tantas estátuas da Cleópatra foram poupadas e sobreviveram em Roma? É uma contradição gritante. Se queriam apagar o legado, por que a imagem dela continuou lá? A resposta é um jogo de xadrez político extremamente delicado. Otaviano obliterou o Marco Antônio da história oficial. Mas muitas das estátuas da Cleópatra, incluindo uma de ouro maciço que ficava dentro do Templo de Vênus, tinham sido erguidas por ninguém menos que Júlio César. Ah, o pai adotivo do Otaviano. Exatamente. A legitimidade dele no poder dependia inteiramente de se mostrar como o herdeiro respeitoso de César. Destruir as estátuas que o próprio César encomendou seria um sacrilégio. Então, ele preservou o mármore, mas reescreveu a narrativa por cima dele. Até agora a gente acompanhou o espetáculo dessa propaganda. A caricatura moldada por generais e pintores. Mas quando a gente olha para a mulher por trás da coroa, a realidade é muito mais impressionante. E entender a mente dela é o que nos leva, literalmente, ao chão de terra da arqueologia atual. E aqui entra a figura sensacional da Kathleen Martinez, uma advogada criminalista e diplomata da República Dominicana. A jornada dela é fascinante.
Nem começou num sítio arqueológico, né? Não, começou numa discussão de família lá em 1990. Ela estava debatendo asperamente com o pai sobre o valor histórico da Cleópatra. Ela simplesmente se recusou a aceitar o retrato de uma sedutora que só usava a beleza como arma. E a Martinez fez o que qualquer investigadora faria, foi direto às fontes primárias. E a imagem que emergiu para ela foi a de uma intelectual gigante, Que escrevia tratados médicos, entendia de leis, filosofia, economia. uma poliglota brilhante. A dinastia Ptolomaica inteira era de origem grega, certo? Eles governaram o Egito por quase 3 séculos. E ela foi a primeira e única governante de toda a dinastia a aprender a falar e escrever no idioma egípcio. Para se conectar diretamente com o povo. Essa constatação muda tudo. É como olhar para um caso criminal antigo e ignorar os relatórios policiais falsos dos inimigos da vítima e focar só nas evidências forenses reais. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos escuta. Como uma governante com um profundo conhecimento da teologia egípcia, a Cleópatra jamais aceitaria ser enterrada de qualquer jeito. A Martinez formulou uma hipótese revolucionária baseada exatamente nesses dogmas religiosos. Cleópatra via a si mesma como a encarnação viva da deusa Ísis. E o Marco Antônio seria o Osís. Exato. E a mitologia do Egito diz que Osíris é assassinado e esquartejado. E Ísis percorre o mundo recolhendo os pedaços dele para ressuscitá-lo e garantir a imortalidade. Então a tese da Martinez é que, enfrentando essa aniquilação por Roma, Cleópatra orquestrou a recriação literal desse mito. Ela precisava de um templo dedicado a Osíris para garantir que os dois governassem o submundo juntos. E foi com essa mente jurídica que a Martinez encontrou lacunas nos textos do Plutarco, porque os egiptólogos tradicionais, tipo Frank Godel, sempre procuraram a tumba debaixo d'água no porto leste de Alexandria, onde ficava o palácio que afundou com tsunamis. Mas a Martinez ignorou Alexandria completamente. Ela apontou para um complexo de templos em ruínas, a 50 quilômetros da capital, chamado Taposiris Magna, que significa, literalmente, a grande tumba de Osíris. Mas, gente, o bullying acadêmico que ela sofreu. Foi pesado. O mundo acadêmico reagiu com um desdém quase imediato. Quando ela chegou no Egito, nos anos 2000, os especialistas disseram abertamente para ela ir à praia tomar sol. Nossa! Eles diziam que Taposiris Magna já tinha sido escavado e era um local irrelevante. Subestimar o Vinin treinado para construir teses de defesa foi um erro monumental. Ela foi lá, convenceu as autoridades egípcias a darem uma licença de 2 meses só na lábia teórica dela. E o que ela e a equipe acharam nos últimos 15 anos reescreveu a história do lugar. Os achados físicos são inegáveis, né? Eles escavaram moedas cunhadas com os rostos de Cleópatra e Marco Antônio. Encontraram estátuas magníficas de Ísis. E as múmias? Múmias de alto escalão com lâminas de ouro no lugar da língua. Um rito super específico para permitir que o morto falasse e se defendesse perante os deuses? Certo, exatamente. E ainda acharam placas de fundação comprovando que o complexo era, sim, ativamente dedicado a Ísis. Mas a geografia do lugar reservava algo ainda mais maluco. Em 2022, a equipe descobriu um túnel escavado direto na rocha calcária, 13 metros debaixo da terra. Um corredor colossal, 1,3 km de extensão. As autoridades classificaram como um milagre geométrico, porque é uma réplica do túnel de Eupalinos, na Grécia. Para entender o impacto disso, imagina fazer isso na antiguidade sem GPS. Os caras cavavam dos dois lados opostos de uma montanha e se encontravam perfeitamente no meio, com margem de erro de centímetros. Uma estrutura tão sofisticada ali indica que o lugar guardava segredos gigantescos. E a trilha desse túnel nos leva para as descobertas subaquáticas agora de setembro de 2025. Sim, porque o túnel terminava no mar, onde a costa afundou. Então a Martinez se uniu ao Robert Ballard, o oceanógrafo que achou o Titanic. Eles colocaram sonares multifeixe na água e mapearam um porto submerso inteiro. Colunas de basalto de 6 metros, âncoras monumentais, ânforas ptolomaicas. O Ballard acha que era uma instalação secreta ou rota de fuga, e a hipótese atual é que os restos de Cleópatra e Marco Antônio foram levados por esse túnel escuro e escondidos num mausoléu lá nesse litoral que hoje está debaixo d'água. Mas, olha, isso levanta uma questão importante do lado cético da academia.
Temos que ser justos com as fontes. Zahi Hawass, que é tipo a maior autoridade viva em egiptologia, e acadêmicos de Cambridge continuam super céticos. O Hawass tem um argumento forte. Ele diz que faraós e a realeza nunca eram enterrados dentro de templos de culto ativo. Os templos eram as residências dos deuses. Colocar cadáveres lá tornaria um ambiente impuro. É a grande objeção deles. Acreditam que elas jamais violariam um tabu da própria religião e que as descobertas são só de um centro religioso normal. Para eles, ela está sob as águas lá de Alexandria mesmo. Mas, francamente, faz sentido manter regra milenar quando seu mundo está literalmente acabando? As legiões arrombando os portões, risco do seu corpo ser desmembrado em Roma? A ideia de que ela não quebraria um protocolo para proteger sua imortalidade parece subestimar o desespero e a inteligência dela. É o conflito entre o desespero humano e as regras rígidas. Mas se a Martinez estiver certa, as implicações são sem precedentes. Encontrar uma tumba real em 2026 revolucionaria tudo. A genética atual permitiria sequenciar o DNA da Cleópatra. Resolvendo o debate infinito sobre a etnia e a cor de pele dela. E poderíamos reconstruir o rosto dela com precisão milimétrica. E até descobrir a toxina exata que a matou, acabando com a teoria da áspide. Só que o dossiê que a gente está analisando traz uma barreira moral urgente. Um artigo recente da revista Planeta bate de frente com a nossa sede por essa descoberta. O histórico nefasto da humanidade com múmias. Exatamente. A gente não pode esquecer que, no século XIX, a elite vitoriana fazia jantares chiques, onde o evento principal era desenrolar cadáveres de múmias egípcias na mesa de centro. É um nível de profanação grotesco. Esse artigo exige uma pausa dramática na nossa empolgação. Será que a arqueologia de hoje, mesmo com bisturis a laser, não é só uma versão higienizada de invadir túmulos? É uma ótima pergunta para quem acompanha a gente. A privacidade na morte foi a última vitória da Cleópatra. Ela tirou a própria vida justamente para não ser inspecionada, tocada e exposta em Roma. Temos o direito ético de arrastar os restos mortais dela para a luz fluorescente de um museu internacional? Fazer com ela o que ela lutou para que Otaviano não fizesse? O dilema é torturante: respeitar o último desejo ou resgatar a verdade. Porque descobrir a tumba seria a única chance de devolver a narrativa para ela. Tudo que sabemos foi escrito por inimigos que a odiavam. Sim, a tumba seria a primeira vez em 20 séculos que poderíamos ouvir a voz dela sem filtro. Exato. Pelos próprios arranjos fúnebres dela. Bom, nós cobrimos um terreno insano hoje. Desmistificamos a cobra no cesto, vimos a máquina de propaganda criar uma sedutora para pagar uma intelectual brilhante e acompanhamos o esforço monumental da Kathleen Martinez escavando o fundo do mar egípcio. Para amarrar tudo, tem um detalhe nas crônicas que mostra a verdadeira vitória dessa história. Quando Otaviano tomou Alexandria, ele mandou matar o filho biológico da Cleópatra com Júlio César, o Cesarião. Porque não havia espaço para muitos Césares no mundo. Exato. Ele queria extinguir a linhagem e o poder dela. Mas a ironia é implacável. Ao forçar a Cleópatra a esse suicídio tático, Otaviano acidentalmente cristalizou a lenda dela na eternidade. Nossa, verdade. O pensamento provocativo que deixo para quem nos ouve é: e se a maior vitória da Cleópatra não foi nenhum acordo em vida? E se o maior triunfo dela foi ter negado a Roma o troféu, escondendo a própria tumba com tanta perfeição que forçou impérios e cientistas a passarem 2000 anos procurando e até hoje sem sucesso? A ausência de um monumento pode ser mais poderosa que o monumento em si. Otaviano construiu o Império Romano, mas as estátuas dele viraram poeira, a Cleópatra apostou no oculto. Ela construiu o enigma definitivo e, olhando para as equipes no Mediterrâneo, eu diria que ela ainda está dominando o jogo.